Bom dia a todos e todas. Só para dar algumas orientações a respeito do que a gente vinha vendo e passar as páginas que vocês vão estudar, que é 112, 113, 100, até 115, 14 e 15. Percurso 15, terra, grandes paisagens vegetais naturais, certo? E aí, vocês viram antes, vamos reunir, né, todo o conhecimento, tá? A gente estudou os climas 14, percurso 14, climas do mundo, né? E a gente viu, vai ver que para cada clima há um tipo de vegetação diferente, tá? No clima equatorial, né, que você vai encontrar são as grandes florestas, né? Essas grandes florestas, entre elas a tropical do Brasil e a amazônica, né? Tô dando só as orientações de uma forma mais simples, tá bom? No clima tropical, a amazônica e a do litoral, que é a floresta atlântica brasileira, né? Mas aí você vai encontrar no meio da terra, no Equador, em todo o Equador, florestas com mais de, assim, como é que se diz? Mais 100 espécies por hectare, né? São vegetações de grande porte, são vegetação fechada. É a vegetação que ocorre em solos mais profundos. É uma vegetação em que o clima é mais quente, porém chove bastante, porque tem essa evaporação, certo? As folhas são largas. Como é que se chama o nome aqui? Tarará, latifoliadas, tá? Folhas largas. Vou mandar o videozinho explicando cada uma para vocês. No clima tropical, você vai encontrar, certo? Savanas, tá? Savana, que são espécies mais espaçadas, espalhadas uma da outra, formada por arbustos, pequenas plantas e grandes plantas. No Brasil, você vai encontrar savana no Cerrado Brasileiro e na Caatinga. Cerrado fica no centro-oeste, Caatinga aqui no nordeste, tá? Lembrando que a caatinga, ela é espinhosa, ela é xerófita. Xerófita é uma planta espinhosa. E ela também, ela é tropófila, que é aquelas cascas muito grossas. Mas vocês não precisam memorizar isso não, tô só falando por falar, tá? Para um dia você, quando ver esses nomes, já ir sabendo que tropófila, xerófita, tropófila é casca grossa e xerófita, que são nomes difíceis, né? Tem espinhos, tá? E aí fica aqui no Brasil e em toda a região próximo ao Equador, tá bom? No clima subtropical, onde é que fica o subtropical? Subtropical, ele vai ficar acima dos trópicos, tá? E abaixo do trópico de Capricórnio. Então, você vai encontrar tipos de florestas. As coníferas, que é na região, no hemisfério norte, né? Floresta boreal é a mesma coisa. É formado por pinheiros. Lembra lá do pinheiro do Papai Noel? Formado por pinheiros e abetos. São grande porte. As folhinhas são pequenininha e fechadinha para poder ela suportar a quantidade de frio, porque são regiões frias. Também no clima subtropical você vai encontrar floresta temperada, tá? Que aí os exemplos, orvalhos e faias. Onde é que estão essas florestas temperadas? Acima do trópico de Câncer e abaixo do trópico de Capricórnio. São folhas também. Elas também são de grande porte. É um pouco mais espaçada, mas está em grande porte, certo? A devastação dela acontece porque deixa eu ver aqui, só um instante. Bom, ela foi devastada por a questão da urbanização, né? E como a maioria das florestas do mundo. E hoje existem áreas que são protegidas nessas regiões de clima temperado. Outro clima, semiárido. A mesma coisa da savana, lembra lá, né? São
Clima semiárido, que é a caatinga brasileira, é um tipo de savana, tá? No clima semiárido. Clima mediterrâneo, vamos lá, vegetação mediterrânea. Tem verões quentes e invernos amenos, né? Consequentemente, ela é arbustiva, arbórea, porque é de grande porte, e tem vegetação de pequeno porte. Arbórea porque é grande e arbustiva porque é pequena. Então, é uma região que tem esses dois tipos de vegetação, tanto grande quanto pequeno, tá? Deserto, vocês sabem que é de clima deserto, precisa nem explicar. Todo deserto existe plantas que é xerófita com espinhos, mas ela é muito espaçada, muito distante uma da outra para poder, né? Porque não tem água. Embaixo daquela terra, o lençol freático é seco. Há pouca água, as raízes são extremamente profundas para ir buscar água lá longeão, dentro do chão, né? E aí elas têm os espinhos para se proteger, então não evapora a água, para não evaporar tanto quanto as outras plantas. E aí você vai encontrar também pradarias e estepes. Nordeste tem estepes, que é plantinhas pequenininhas, tá? Os capins, por exemplo. E pradarias você vai encontrar no Rio Grande do Sul, que é de clima frio. Gente, regiões de alto porte, relevo alto, você não vai encontrar florestas muito altas. Tem as exceções, certo? Mas não são todos. Por exemplo, se você for para a região, for para ali para um exemplo, Caririaçu, nas partes de cima as plantas são menores, tá? Embaixo as plantas são maiores. Mas, professora, e como na Chapada existe a Floresta Nacional e lá é de grande porte? Diferente, porque lá é um outro tipo de rocha. Então, quando a gente diz assim, olha, o terreno é alto, então lá em cima as plantas serão baixas, porque o solo é raso. Aí você vai dizer, professora, lá na Floresta Nacional as plantas são de grande porte, é fechada e tal. Por quê? Porque lá é outro tipo de rocha, é uma rocha mais molinha, que fez com que o solo se tornasse mais profundo, diferente da Serra do Caririaçu, que é uma rocha mais dura, cristalina. Então, os solos dela, consequentemente, demora-se a degradar mais, né, se quebrar mais e formar solos. Então, existe tudo isso. Na natureza, nada é igual, tá? Eu não posso dar o exemplo, tal lugar é alto, por isso que lá não tem planta lá em cima. Aí você pode dizer, mas em tal lugar tem. Então, tem por que lá ter e no outro lugar não ter. Pode ser o tipo de rocha, o tipo de solo, certo? Geralmente é isso. E vegetação de altitude, né? Que tem até o exemplo ali de vocês, que eu já estou dizendo aqui. Lugares mais altos, se for um tipo de rocha cristalina, lá em cima terão plantas menores e mais espaçadas. É o que acontece, por exemplo, nas pradarias, né, de região sul do Brasil, que é frio. É tão frio que não permite que tenha plantas de grande porte nessas áreas muito altas. Mas lá também há um outro tipo de planta, que esqueci o nome agora. Deixa eu ver aqui. Na próxima aula eu digo, né? Que ela é grandes plantas, né? E que ela serve para fazer papel, né? Dela tira-se até uma planta, um baguinho chamado de pinheiro, né? Então, é isso. Eu vou pesquisar, só dar uma para ver se eu lembro e colocar para vocês, tá? Então, só essas explicações. Lembrando que para que tenha essa vegetação é necessário ter esses climas que eu citei. E para que tenha esses climas que eu citei, é necessário que se tenha os fatores geográficos. Lembra lá, a latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, vegetação, as correntes marítimas e solo. São os fatores geográficos que propiciam o clima e o clima propicia a vegetação, tá? E uma coisa vai puxando a outra.
tá bom? Na natureza é tudo muito unido, muito unido para é uma espécie de trabalho em equipe para que tudo funcione muito bem. Entenderam?